E aí tem uma outra coisa também, Kaique, que é o seguinte: o São Paulo, quando vai preparar um evento desse, um show, e aí é uma coisa que eu suspeito, assim, da justificativa dada. Porque o São Paulo poderia ter aí, por exemplo, uma semifinal de Libertadores, né? Se o São Paulo tivesse chegado, passado pela LDU, talvez hoje tivéssemos São Paulo e Palmeiras no Morumbi, né? Ou na semana passada, né? Por causa da campanha. Só que aí tem o seguinte: o Casares ele deu como justificativa falando o seguinte: ah, não, mas já tinha um acordo que se o São Paulo chegasse na semifinal, a gente não faria o show. Só que, mano, pensa o seguinte: o Oasis, se eu não estou enganado, acho que foi o show do Oasis. Ele começou a ter os ingressos vendidos no ano Imagine passado. Dragons. Oi? Imagine Dragons. Não, eu sei. O Oasis vai ser na Não, semana do eu Juventude. sei. O Oasis é depois, mas eu digo assim: o Oasis teve os shows, os Tá. ingressos dos Entendi agora. shows vendidos acho que novembro do ano passado, com um ano de antecedência. Aí, como é que você chega para um Oasis, se fosse o show deles, e para Live Nation e falasse assim: então, sabe o que é? Não vai dar mais para ser no Morumbi, porque a gente está na semifinal da Libertadores. Então, os 80 mil ingressos que vocês venderam, vamos fazer 2 shows no Parque Antártico, no Parque Antártico, no Allianz Parque, ou em outro lugar, porque não vai dar mais? O cara vai falar: meu, não tem como. A gente já programou um ano antes. E aí, como Senna, é que na fica? verdade, eu acho que na nota do presidente nem diz que não aconteceria o show, mas ele afirma que aconteceria o jogo. E aí eu Então, afirmo para você, eu duvido, pode vir a Live Nation falar que tinha esse acordo, eu duvido, pela estrutura, gente. Essa aí é a imagem, para quem está acompanhando, essa é a imagem de ontem, tá? Da estrutura. O gramado ele foi todo retirado, não tem gramado, tá terra, por baixo da estrutura. Eu duvido, o gramado vai ser levado parte para o CT da Barra Funda, para aquele campo, uma espécie de futset, e outra parte para Cotia. E vai ter o replantio inteiro. Vai ter um trabalho de rebaixamento do gramado também. Enfim, um trabalho para o próximo ano, para poder melhorar ainda mais a qualidade do gramado. Eu duvido que se o São Paulo tivesse na semifinal da Libertadores, o show aconteceria aí. Olha essa estrutura, gente. Isso não é montagem que fica pronto de um dia para o outro. Por isso que você tem o contrato para você entregar o estádio dias antes e dias depois. Por isso que não vai jogar contra o Internacional. Eu duvido que jogaria, gente. Duvido que jogaria a semifinal. Mais uma vez o presidente está mentindo. Mais uma vez o presidente está mentindo. E por que é difícil de acreditar no presidente? Porque me parece que ele tem compulsão por mentira. Porque foram várias mentiras que ele já contou para o torcedor. Pô, se sai uma nota em uma semana dizendo que você tem um superávit de 80 milhões, na semana seguinte você tem 30 milhões de débito com o elenco que é exposto para todo mundo, como é que você tem um superávit de 80 milhões? Fala para mim. Que conta é essa? Então, pelo amor de Deus, gente, é compulsão por mentira. O torcedor está sendo enganado, o torcedor não é mais bobo. Porque o torcedor tem a arquibancada tricolor, o torcedor tem acesso ao GE, ao UOL, ao Trivela, a vários portais. O torcedor hoje é engajado, o torcedor não se deixa mais enganar. Então, o Júlio Casares e a diretoria de São Paulo não estão mais lidando com o torcedor desinformado, com o torcedor que acredita em notinha oficial do clube. É um torcedor que sabe mais profundamente sobre o dia a dia do clube. Não adianta ele soltar uma notinha mentirosa, porque, gente, não tem como não atrelar uma coisa a outra. Olha a estrutura, olha a montagem que foi feita. E não foi de um dia para o outro. É impossível. Aí você ia jogar uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras ou contra o River com um dos setores fechados? Ou com qual qualidade do gramado? Porque o show já aconteceu. Um dos shows já aconteceu. Com qual qualidade do gramado? Ah, pelo amor de Deus, me faça acreditar em qualquer coisa, menos que o jogo seria lá no estádio de São Paulo, seria no Morumbi. Pelo amor de Deus, palhaçada. então, e isso é contraditório, Van, pelo seguinte, e de novo, eu não vou falar aqui
assim, eu acho que o Morumbi, ele tem que ter shows, sim. É uma fonte de receita para o clube, que poucos clubes têm. Pô, o Morumbi recebe shows há mais de 40 anos, né? Acho que talvez o primeiro grande show no Morumbi foi do Queen, em 81, né? Então já tem muito tempo. Quando você tinha menos estrutura até para receber shows, proteger gramado e tal, né? Só que o ponto da contradição é justamente esse, Ivan, porque é o seguinte: foi anunciado já há muito tempo que o São Paulo teria alguns shows. E quando vem artistas de grande porte como esse, isso é anunciado com meses de antecedência para você poder fazer toda a organização, a estrutura, né? Então, por exemplo, tem Dua Lipa, Imagine Dragons, Oasis, a gente já teve recentemente Metallica, Shakira, Bruno Mars, vários Coldplay, né? Uma série de shows e tudo mais. Para você fazer uma organização dessa, eu vou citar o exemplo do Coldplay, né? Coldplay foram, sei lá, foi uma semana de shows, os caras quase vieram morar no Brasil, né? De tantos shows seguidos. E aí, para você fazer isso, cara, a organização com a produção do evento e da banda, do artista, ela é com muita antecedência, né? E aí você tem que chegar e falar assim, ó, vou te oferecer aqui um estádio maior, que é o Morumbi, por exemplo, que comporta muita gente e tal. Então você vai fazer 5 noites de shows num estádio para 80, 90 mil pessoas. Beleza. Se você chegar no meio do caminho e falar assim, então, o estádio de 90 mil pessoas não dá mais para ser usado, tá? A gente vai ter que fazer um de 40 mil, 45 mil. Então, em vez de você fazer 5 noites de show, você tem que fazer 10. O artista não vai poder. Ele tem a agenda dele, ele tem turnê, ele tem um monte de coisas e tem multa de rescisão de contrato. A partir do momento que o São Paulo assina com a Live Nation, ele, para mim, é um golaço, né? Você ter uma parceria dessa aí que te garante uma grana, mas ao mesmo tempo, o São Paulo me parece que ele já deve ter antecipado o uso dessa verba e não pode mais falar não, porque tem multa de rescisão. E aí, se você já planejou, por exemplo, o exemplo que eu usei aqui do Oasis, em novembro de 2024, ano passado, depois de ter sido eliminado pelo Botafogo, o São Paulo a Live Nation começou a vender os shows do Oasis. Então você já sabia que em novembro do outro ano você ia ter o show do Oasis. E aí, como é que ele consegue garantir que tinha um acordo com a Live Nation para o jogo ser realizado ali? Você ia jogar uma semifinal de Libertadores com meio estádio? Você ia botar uma grama sintética em cima da estrutura? Como é que ia ser feito? Então, essa é uma contradição grande, né, Van? Porque, assim, não é problema ter shows no Morumbi. O problema é organizar essa prioridade aí entre shows e jogos importantes. Porque a gente poderia ter um São Paulo e Palmeiras numa final de Libertadores e isso ia ser mandado aonde? Na Vila Belmiro? No Canindé? Como é que ia ser? Não, é inconcebível a gente ter que pensar nessa escolha, né, Ricardo? Assim, é muito importante o dinheiro, realmente, principalmente pela atual situação do São Paulo também. Pode falar. Deixa eu só passar só uma informação complementar, tá? Os últimos 5 jogos do Brasileirão é proibido você mandar fora do seu estado. Até para não ter interferência na isonomia do campeonato, de ter time que já está rebaixado e entregar o mando de campo, esse tipo de coisa, sabe? Você não pode mais mandar os 5 últimos jogos fora do estado. Então, por isso que teria uma limitação ali de onde o São Paulo jogar, né? Então, e por causa desse acordo também com o Santos, a gente vai para. Provavelmente os últimos 2 jogos também vão para Vila Belmiro, né? Cena, assim, a gente tá tão acostumado com as coisas que a diretoria do São Paulo faz, assim, que a gente vai ficando cada vez mais revoltado com essas situações e pelo jeito que é conduzido mesmo, né? Porque também nos é falado uma coisa, depois não é cumprido. Porque não foi falado, quando aconteceu essa foto até, que o São Paulo conseguiria fazer uma dinâmica muito boa para conseguir ter o show e os jogos, enfim. Mas não é o que acontece na prática, né? Na prática vai acontecer e não rola. Então, enfim, eu acho que é decepcionante o torcedor do São Paulo ver essa quantidade de jogos fora do Morumbi, sabe? Que é um estádio próprio, um estádio nosso, é a nossa casa, onde que tem essa aproximação com o torcedor. É um estádio grande, que pode ser muita gente, que daria para o São Paulo fazer muitas e muitas ações para trazer mais torcedores nesses últimos jogos, que vão ser muito importantes para o São Paulo. E a gente acaba sendo largado, assim, né? Sendo deixado, porque
realmente não faz diferença. Parece que é tudo, como você disse, tudo muito mal planejado, porque a gente se sabe. Parece que não confia no próprio time também, talvez, né? Que vai chegar numa semifinal de Libertadores e tudo mais. O planejamento é muito mal feito, porque sabiam que ia acontecer essas apresentações no momento crítico da temporada e se deixou acontecer, né? Então é complicado. Pois é, muita coisa para a gente, olha, lidar, né? É muita informação truncada, é muita coisa ao mesmo tempo. Não tá fácil, né? De novo, falo aqui mais uma vez, eu não sou contra ter shows no Morumbi, até porque o São Paulo sempre teve e tudo, e soube organizar isso bem. O problema às vezes é isso que a Vanessa falou também, né? De repente os caras já nem acreditam que o São Paulo vai chegar, e aí, por exemplo, os caras já negociam agora para novembro de 2026, um show grande. E aí, se o São Paulo chegar na Libertadores, depois a gente vê.